O título para a meditação de hoje é Está Escrito. A resposta para as tentações. O texto base para ela está em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, e farei a leitura então na versão conhecida como Almeida século 21. O texto diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não temerás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isso. Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. É bom lembrarmos aqui já desde o início que tentação não é pecado, né? De maneira nenhuma, mas pode nos levar a pecar. Ela vem a todos em várias formas, em qualquer momento, e na verdade ninguém escapa das tentações. Nem mesmo o Senhor Jesus escapou. Ele também passou por isso. Ele também foi tentado. A grande diferença entre ele, Jesus, e nós é que ele venceu todas as tentações e não pecou. Foi tentado, tentação não é pecado. Foi tentado, mas não pecou. Venceu. E venceu sempre se apegando ao que está escrito na palavra de Deus, respondendo às tentações com frases que começavam assim: está escrito. Quando nós vamos para a língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra que foi traduzida aqui para o português, né, está escrito, é o gegraptai. É um verbo. É um verbo que descreve algo que aconteceu no passado, mas tem os seus efeitos, né, ou continua tendo os seus efeitos até o momento daquilo que está falando. Assim poderíamos dizer o seguinte, né, entender a resposta aqui de Jesus à tentação como está escrito, no sentido de continua escrito, ou seja, algo que foi escrito lá no passado, na palavra de Deus, na lei de Deus, continua valendo até este momento. O que foi registrado nas Escrituras não mudou, é isso que ele está falando. Todas as tentações pelas quais Jesus passou naquela ocasião pareciam ser coisas boas, mas eram pecados. Já percebeu como muitas das tentações, pelo menos, parecem ser coisas boas para nós? Ele estava com fome e foi tentado transformar pedras em pães. Coisa boa. Mas tirando vantagem aqui da posição de filho de Deus. E ele não cedeu à tentação, mas respondeu: está escrito. Dá uma olhadinha lá no texto, versículos 1 a 4. Ele também foi tentado a se aproveitar de uma má interpretação das Escrituras para ser beneficiado, mas não teve dúvidas em responder quando o diabo o tenta citando uma parte da Escritura fora de contexto, né? E ele responde: mas também está escrito. Por isso que é importante conhecermos toda a palavra de Deus. Leia o versículo 5 até o versículo 7. Ele foi tentado pela falsa vantagem de adorar a outro além de Deus, ao que rebateu dizendo: está escrito. Ou seja, continua escrito.
Foi escrito nas Escrituras e continua valendo. Isso está nos versículos 8 a 10. Graças a Deus, Jesus ficou sempre firme, dizendo e dizendo: está escrito, está escrito. E assim venceu as tentações e nos mostra, nos dá um bom modelo também da forma como devemos enfrentar as tentações. Muitas coisas aparentemente boas nos são apresentadas, mas se forem contra a palavra de Deus, não passam de pecados. Não esqueça disso. Somos tentados todos os dias, alguns mais, alguns menos, alguns em uma área, outros em outras áreas, pois o tentador sabe exatamente quais são as nossas necessidades, sabe quais são as nossas fraquezas, mas podemos e devemos vencer as tentações, assim como Jesus, dando a cada uma delas esta resposta: está escrito. Aonde? Na palavra de Deus. Veja a importância de conhecermos a palavra de Deus para podermos enfrentar as tentações do dia a dia. Jesus venceu e Jesus nos deu o exemplo de como podemos vencer as tentações. Somos tentados todos os dias. Tá? E podemos e devemos responder com aquilo que a palavra nos diz. Estejamos então, meus irmãos, nós aqui firmes no propósito de responder a cada tentação com aquilo que diz a palavra de Deus. E possamos nós também dizer, diante da tentação que vier sobre nós, possamos também dizer: está escrito. E aguardemos aí em Deus a provisão para as nossas necessidades. Responder às tentações com o que a Bíblia diz é a garantia da vitória sobre elas.